Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui para fazer propaganda, porque o Evangelho de Cristo não é para fazer propaganda para denominação nenhuma. Aleluia! O Evangelho de Cristo não é para encher a igreja, não é para encher a Assembleia, a Deus Amor, a Universal, não é para isso. Oh, glória! Romanos capítulo 1, versículo 16, vai dizer o seguinte: porque eu não me vergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, não é tempo de se perder. Ô meu amigo, amado ouvinte, não é tempo para se perder não. O Evangelho tem que ser pregado mesmo, dentro e fora de tempo, como Paulo exortou Timóteo. Paulo falou para Timóteo que pregues o Evangelho dentro de tempo e fora de tempo, corrijas, redaguardes, porque tempo chegará em que não mais darão ouvidos à sã doutrina. E esse tempo chegou. Darão ouvidos a espíritos enganadores. É esse tempo que estamos vivendo. Vão preferir ouvir fábulas. Não é o que estamos vivendo? Não é justamente isso que está acontecendo sobre a face da terra? Pessoas que buscam a igreja grande, porque lá dentro vai ouvir palavras bonitas, palavras agradáveis, palavras que não confrontam o seu pecado, mas antes de dar a legalidade para permanecer no erro e no pecado. Ô meu irmão, a Bíblia não mudou não. O adultério continua sendo adultério. O segundo casamento continua sendo adultério. O terceiro casamento continua sendo adultério. O homem com outro homem continua sendo abominação. Mulher contra mulher continua sendo abominável. O Evangelho de Cristo, meu irmão, foi deixado na terra para o nosso entendimento. Mas será que tem dado crédito? Será que tem dado crédito? Isaías, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço de Deus? Eu te pergunto agora, quantos nessa manhã, dos que passaram aqui e dos que aqui permanecem ainda, deu crédito a essa pregação? Pois é uma mensagem verdadeira. E mais de escultura, continua sendo abominação, sim. Eu queria que pelo menos uma vez alguma pessoa que é religiosa demais, que é católica, tivesse a coragem de estar olho no olho com a mansidão e mostrasse dentro da Bíblia aonde que te dá a liberdade para você ter mais de escultura, para você acender vela para amor, para você ficar fazendo rezas repetidas. Eu queria saber qual Bíblia que te dá a legalidade para você prestar esse tipo de culto. Aonde que está escrito? Sabia que quando você zela pela tradição da sua religião, você invalida o mandamento de Deus? E o mandamento de Deus é obedecer a palavra. Sabia que quando você dá simplesmente legalidade à tradição da sua religião católica, você tem que rasgar o primeiro mandamento da Bíblia, que é: não terás outros deuses, não fará para ti mais de escultura, nem semelhança do que há no céu ou do que há na terra? Ou será que você não tem ainda o interesse de ler a Bíblia e de buscar consultar o Senhor? Porque na Bíblia toda a verdade está escrita. A Bíblia foi inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, corrigir, para que o homem seja perfeito. Eu quero ler aqui para você alguns versículos que se encontram na palavra do Senhor, que é o que importa, é o que está escrito. Em João capítulo 14, o versículo 21, está falando acerca do amor, acerca de amar a Deus. E eu queria te perguntar, antes de ler esse versículo, se você ama a Deus. Será que você ama a Deus? Provavelmente que você vai dizer que sim, mas a Bíblia vai mostrar a realidade, se você ama a Deus ou se você não ama a Deus. Versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei, me manifestarei a Ele. Será que você tem guardado os mandamentos do Senhor, ou seja, a obediência à palavra de Deus? Será que você tem seguido a caminhada, a fé verdadeira, como está escrito na Bíblia? Que no último dia, a Bíblia diz que no último dia, vamos todos comparecer diante de Cristo, no tribunal de Cristo. Ali vai haver uma coisa, julgamento, aonde vai se abrir um livro,
aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, esse será salvo. Os que não tiver escrito o seu nome no livro da vida, será condenado. Acontece que Deus, Ele não vai querer saber se você é evangélico, se você é católico, se fez o bem, se deixou de fazer o mal. Deus, Ele só vai querer saber se o seu nome está escrito no livro da vida. E só tem uma forma do seu nome ser encontrado escrito no livro da vida: confessando a Jesus como seu Senhor e seguindo a Ele. Porque não basta confessar com os lábios somente, não. A sua conduta tem que mostrar que você serve a Cristo. As suas mãos têm que fazer a vontade de Cristo. A tua boca tem que falar aquilo que Deus assim Ele espera. Ou seja, a sua boca tem que glorificar a Deus. Será que você tem glorificado a Deus com os seus lábios? Será que você tem profanado o nome de Deus? Eu não estou falando profanar o nome de Deus em palavras, mas em escolhas, em atitudes. Porque levar o nome de Deus todo mundo leva. Todo mundo fala que ama Deus, todo mundo fala que tem Deus, todo mundo vai falar que vai morar com Deus. Mas eu te faço uma pergunta, você que está ouvindo agora e passando nesse lugar, eu te faço uma pergunta agora, para você saber se você está preparado para se encontrar com Cristo. Bom, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele testifica dentro de nós se nós estamos salvos, se nós somos de Deus. E a pergunta que eu te faço agora é: se você descer a sepultura agora, se te pedir a tua alma agora, nesse momento, hoje, a Bíblia vai dizer que aqueles que temem a Deus, eles guardam a sua palavra no seu coração e praticam. Guardar não é simplesmente pegar a Bíblia e colocar em cima de alguma coisa. O guardar a palavra de Deus é colocá-la nas tábuas do seu coração para não pecar contra Deus. Jesus, Ele propôs uma parábola dizendo a um homem que estava dizendo: eu estou bem, tenho minhas riquezas, posso dizer alma, descansa, folga, come e bebe. E aí Jesus, Ele falou: homem, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e a quem será que está reservado? Você não está preocupado com isso não, meu irmão? Meu irmão, essa é uma pregação para você refletir na sua vida, para você se preparar, para ver se você está preparado para encontrar com Cristo. Essa não é uma pregação, meu irmão, que muitos gostam de ouvir não, mas é uma pregação para você se preparar para encontrar com Cristo. Porque todos nós, meu irmão, estamos destinados ao pó da terra, todos nós. A Bíblia diz que grandes e pequenos, padres, pastores, bispos, presidentes, mendigos, morador de rua, todo mundo está destinado à eternidade. E eu torno a fazer a mesma pergunta agora: se você descer a sepultura agora, para onde irá a tua alma? Aonde passará você a eternidade? Pois nós temos tempo, meu irmão. Nós temos tempo. Nós tivemos tempo suficiente para tomar decisão. Todos nós tivemos tempo o suficiente para tomar a decisão. Será que você tomou a decisão? Será que você tem tomado a decisão? Versículo de número 24 diz: aqueles que não amam a Deus. Versículo 24 diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus falou que aquele que não guarda as suas palavras não ama Ele, de maneira nenhuma. A boca pode até falar que ama a Deus, mas sem guardar a palavra de Deus, sem praticar a vontade de Deus, não existe amor verdadeiro. Não existe como o homem e a mulher falar que ama a Deus se ele não faz a vontade de Deus. João 8,31 vai dizer acerca de guardar a verdade do Evangelho de Cristo. Jesus, ele estava dizendo muitas coisas aos judeus. E ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se você permanecer na palavra de Cristo, você se torna discípulo de Cristo. Você sabia disso? Sabia que quando você segue a palavra de Cristo, você está seguindo a Cristo para a salvação? Aleluia! Agora, a questão é que muitos colocam sua confiança em religião, acreditando que está garantindo a salvação.
Por conta de ter uma religião. Muitas pessoas acham que fazer obra de caridade, fazer o bem, não fazer o mal, garante salvação, e não garante. O apóstolo Paulo, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus a salvação, não vem de você fazer o bem. O bem é uma consequência de uma pessoa que foi transformada por Cristo. A caridade é uma consequência de uma pessoa que conheceu a Cristo. Mas isso não salva. Se você não obedece às palavras de Cristo, você nunca conheceu a Ele, meu irmão. Se você segue tradição religiosa, como muitos dessa cidade, eu acredito que seguem, você não conheceu a Cristo. Porque Cristo não se segue por tradição, mas se segue pela fé, como diz as Escrituras. Então, eu repito, se você permanecer na palavra de Cristo, verdadeiramente, você será discípulo de Cristo. E no versículo 32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 1 João capítulo 2, versículo 4, diz assim, aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Olha só, aquele que guarda, aquele que tem os mandamentos de Deus, esse é o que ama. Mas aquele que não guarda os mandamentos de Deus e fala que ama, está mentindo, se torna mentiroso. A palavra do Senhor diz que Satanás mente desde o princípio. A pessoa mentirosa, ela se torna um discípulo de Satanás, ela se torna um seguidor de Satanás, porque está fazendo aquilo que ele faz, está fazendo aquilo que ele sempre fez. Então não tem como dizer, eu amo a Deus, mas a sua mão, ela não está fazendo aquilo que Deus quer, a sua boca não está fazendo aquilo que Deus quer, você está vivendo no pecado, você está adulterando, está se embriagando, está mentindo, praticando tudo que é imoralidade. Não tem como o homem enganar Deus, ele engana somente a si mesmo. E no versículo de número 6, Jesus ele diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Se você fala que Deus está no seu coração, por que você não anda como Jesus andou? Jesus não andava dentro de bar nenhum. Jesus não andava jogando futebol, não ficava atrás de jogo nenhum. Jesus não ficava atrás de entretenimento nenhum. Aquele que diz que Deus está nele, aquele que diz que nele está Deus, também deve andar como ele andou. Será que Deus está dentro de você mesmo? Será que Deus está com você quando você vai para o bar? Quando você está lá dando louvor para o jogador de futebol? Porque aquilo é uma idolatria. A Bíblia diz, honraram, serviram mais a criatura do que o Criador. Quando você está ali gritando gol, você está dando glória à criatura, glórias ao homem. Por isso, meu irmão, eu te levo você a se autoavaliar, se examinar, para ver se você está realmente caminhando para o céu ou se você está caminhando para o inferno. Faça essa autoavaliação, essa examinação dentro de si agora. Faz essa examinação dentro de você agora, para ver se você não vai encontrar nenhum pecado, nenhuma iniquidade dentro de você, para ver se você realmente está caminhando como Deus quer. Porque nós um dia, a qualquer momento, a qualquer hora, nós vamos sim descer à sepultura. Isso ninguém tem como fugir. Pode trocar de coração, pode pagar o tanto que for. Um dia todo mundo vai se encontrar com a eternidade. Ou céu, ou inferno. E por isso que você tem que estar preparado. A Bíblia vai dizer que a nossa vida nessa terra, ela é como um vapor. Aleluia. Ela vem e se desvanece muito rápido. Sua vida nessa terra, ela se finda ao piscar de olhos. Mesmo momento que você está aí ouvindo essa palavra, será que você chega na sua casa e consegue se consertar diante de Deus? Mesmo momento que nós estamos aqui pregando essa palavra, nós também podemos descer à sepultura. Então nossa vida, ela é como um vapor, vem
se passa muito rápido. Por isso não saia você daqui com seu coração endurecido, não. Não rejeita as palavras de Deus, não, porque foi para a sua salvação que essa palavra foi pregada hoje. Foi para que você se arrependesse, para que você viesse a se examinar e assim se arrepender. Cidade de Umas, um dia vocês vão saber que Deus, Ele deu uma oportunidade para vocês ouvir a verdade do Evangelho, a qual foi ocultada. Tomara que não seja tarde demais. Um dia você vai saber que Deus assim, Ele proporcionou, Ele destinou esse momento para você ouvir a palavra de Deus. Se arrepende, meu irmão, ô meu amigo, se arrepende enquanto há tempo. Se arrepende da iniquidade, se arrepende das imoralidades sexuais, se arrepende do adultério, deixe o segundo casamento, porque é adultério diante de Deus. O segundo, terceiro casamento, enquanto sua esposa, o seu esposo, primeiro vive, é adultério, abominação diante de Deus. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Por isso se arrependa. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Por isso se arrependa. A Bíblia vai falar que os idólatras não hão de herdar o reino de Deus. Deixa as imagens de escultura, pois a Bíblia diz que é a idolatria, é a adoração aos ídolos. Meu irmão, o tempo está correndo, o relógio do Senhor, ele está correndo. Jesus Cristo está às portas, ele está voltando. Por isso ouça a pregação do Evangelho e conserta a tua vida logo, antes que tarde demais vencer. A palavra do Senhor está se cumprindo de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus está se cumprindo. O que que nos resta? O que que nos resta a não ser se arrepender? Todavia Deus falava para Israel: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Você que me ouve agora, prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te. A Bíblia vai falar acerca da imoralidade e da idolatria, a depravação e a idolatria. No capítulo 12, no livro de Romanos, no capítulo 1, ele era justo mesmo. Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Todos pecaram. Isso está acontecendo. Isso é algo que está agora estampado. Porque Jó era justo. Honraram, serviram mais a criatura do que o Criador. Quando você deixa de fazer a vontade de Deus, você honra mais a criatura do que o Criador. Quando você está fazendo sua vontade, quando você dá prioridade em fazer a vontade do seu coração, ao invés de fazer a vontade de Deus, você está honrando mais a criatura. Aí no versículo 26 diz o seguinte: pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. A Bíblia diz que as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Você sabia que mulher com mulher é uso contrário? Uso contrário ao qual Deus fez. Você sabia que o homem, ele se torna abominável diante de Deus? A Bíblia diz que honraram e serviram mais a criatura. Deus, ele criou o homem e a mulher, e ele deu uma ordem: deixará o homem pai, mãe, família, se unirá à tua mulher. Deus, ele não deu a ordem para você deixar a tua mulher e se unir a outra mulher. Para você, homem, se unir com outro homem. Ele falou: deixará o homem pai, mãe e se unirá à tua mulher. Mas Abraão, é tanto que Deus fala. No versículo 27 diz: semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sexualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Veja, a Bíblia fala que o homossexualismo é um erro. A Bíblia chama de abominação no Antigo Testamento, e no Novo Testamento fala que é um erro, e diz que como eles assim escolheram viver, receberá a recompensa do seu erro. Sabe qual que é a recompensa? A recompensa do homossexualismo, do lesbianismo? Inferno.
Sabe qual que é a recompensa do pecado? O inferno. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus está chamando você que me ouve hoje, essa cidade, a se arrepender. Hoje está sendo uma convocação. Deus está convocando você a se arrepender, a deixar toda a ignorância de rejeitar o Evangelho, a ignorância de deixar os caminhos do Senhor. Deus está te convidando, meu irmão, a se entregar os seus caminhos ao Senhor. Não adianta falar, eu tenho uma religião. Segue a palavra de Deus, segue os caminhos do Senhor. Não adianta falar, eu sou católico desde que nasci. Não adianta, se não segue as palavras de Deus, está indo para o inferno. E quem falou para você que ter imagem de escultura é fazer a vontade de Deus, é fazer contrário à vontade de Deus? Porque o mandamento de Deus, quando ele fala em Êxodo capítulo 20, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança do que há no céu na terra, não se prostrará diante das imagens de escultura. Esse mandamento, ele é válido, ele não foi invalidado ainda. O que faz esse mandamento invalidar é você escolher seguir sua religião. Quando você escolhe sua religião, que dá legalidade a esse tipo de culto, você invalida o mandamento de Deus, você pisa na palavra de Deus. Mas não faça isso, meu irmão. Deus, ele está dando chance e oportunidade para essa humanidade se arrepender. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes espera que o ímpio se converta e se arrependa. Deus espera que você se arrependa, que você renuncie a toda a idolatria, todo o pecado, toda a injustiça, todos os seus caminhos tortuosos, todos os seus caminhos maliciosos. É tempo de consertar. Quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito de Deus. Amém. Só tá aqui. Toda